leitores da Gazeta, tudo bem por aí? Hoje eu venho falar sobre o medo e dizer que o medo não é um sinal de fraqueza e muito menos de covardia. É uma reação involuntária e natural com a qual nos sentimos diante de diferentes situações. Essa emoção pode ser desencadeada desde uma simples visualização de uma barata ou até uma forma mais grave, como um assalto, um revólver, enfim. O cérebro é ativado involuntariamente. O que isso quer dizer? Quando a gente sofre um estímulo estressante, ele libera substâncias que disparam o nosso coração, tornam a nossa respiração mais ofegante, contraem os músculos. Isso tudo é involuntário. Essa reação é conhecida como luta ou fuga, porque o medo está associado a um instinto de sobrevivência, no qual a gente precisa conviver. Então, automaticamente, o medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências antes de fazermos algo que precisa de uma resposta imediata. A gente precisa resolver uma situação rápida, fura um pneu, já para na estrada. Isso acontece através dessa reação rápida de luta ou fuga. Mas existem vários tipos de medo que são frequentes na nossa vida, como por exemplo, medo de dirigir, medo de viajar, medo de falar em público. Muitos têm medo da morte, ou até medo do futuro, principalmente com essa situação toda de pandemia que nós vivemos. Sentir medo dessas coisas é normal. Porém, quando esses medos passam a nos controlar, ele acaba evoluindo para o que chamamos de fobia. É um medo que persiste e é totalmente irracional, a gente não tem como controlar. Quando isso está exageradamente no nosso cotidiano, acaba gerando uma ansiedade. Dessa forma, o medo sufoca as nossas emoções. E o medo, muitas vezes, é desencadeado por algum gatilho mental, que está associado a uma situação, uma imagem, um comportamento que se repete e que a gente acaba tendo a mesma lembrança daquele sentimento que a gente sentiu da primeira vez. Quando sentimos a primeira vez esse medo arrebatador. Isso pode ocorrer através de um trauma, por exemplo. E aqui eu trago um exemplo particular. Quando eu era muito criança, entre 6 e 7 anos, estávamos todos na praia. Final de tarde, aquela brincadeira, a criança correndo. Eu era muito serelepe e corria da areia para o mar, da areia para o mar. Meus pais sentados, curtindo. E de repente surge um cachorro enorme, peludo, todo caramelo, e pulou em mim. Naquele momento eu congelei, meus pais correram, os donos do cachorro correram, foi aquela confusão. Eu só lembro de estar quietinha e paralisada embaixo do cachorro e ter começado a chorar. Se ele veio brincar, se ele veio me morder, ninguém sabe, mas nada de grave, graças a Deus, aconteceu. Aquela cena, por muito tempo, ficou gravada na minha cabeça. Depois de muito tempo, quando eu fui para a terapia, eu comecei a perceber que o medo dos cachorros me afetava muito. Mas não era qualquer cachorro, eram os cachorros caramelos, grandes, peludos. Eu simplesmente não entrava em alguma casa que tivesse um tipo de animal parecido. E aí, conversando com a minha terapeuta, eu entendi que o medo não era dos cachorros em si, mas o medo que me remeteu àquela cena, àquele momento que eu vivi nos meus 5 e 6 anos. Ali eu consegui identificar o que era o meu gatilho mental e consegui me adaptar a essa situação. Resolver o meu medo? Ele ainda existe, mas eu consigo lidar com ele da melhor forma. Eu não paraliso mais. Eu consigo ter uma vida mais leve, com mais qualidade e não bloqueada nessa situação.
E é exatamente isso que a gente precisa identificar quando sentimos esse medo, esse pavor, essa fobia. Se isso realmente nos bloqueia. O que nos bloqueia? Quando ocorre esse entendimento, a gente tem mais facilidade e a gente evita que esse medo se transforme numa fobia e que gere crises de ansiedade. Por isso, novamente, o autoconhecimento é o que facilita esse processo, te dá mais qualidade de vida, mais leveza no seu dia a dia. Cuide-se, priorize-se. Você tem algum medo? Coloca aqui nos nossos comentários. Você ficou com alguma dúvida? Manda para o WhatsApp da Gazeta. Eu fico por aqui, até mais e um forte abraço!